Imagine um blindado avançando pela floresta densa da Amazônia, atravessando rios sem pontes, suportando explosões que destruiriam veículos de guerra europeus. Tudo isso enquanto mantém seus ocupantes conectados, armados e prontos para reagir. Esse não é um veículo vindo dos Estados Unidos, nem da Rússia. Esse é o Guarani, um blindado 100% brasileiro, feito para um tipo de guerra que poucos no mundo entendem. A guerra na selva, no barro, no calor úmido, nas fronteiras invisíveis de um país continental. Você já ouviu falar dele? O Guarani é uma resposta de aço às perguntas que a geografia do Brasil grita há décadas. Como defender um país maior que a Europa? Como atravessar 1000 quilômetros sem depender de um helicóptero? Como proteger soldados em um terreno onde até o barro é um inimigo? O que poucos sabem é que esse blindado representa muito mais do que poder de fogo. Ele é o reflexo de um Brasil silencioso, estratégico e engenhoso. Um Brasil que muitos nem imaginam que existe. O Guarani não foi pensado em um laboratório fechado. Ele nasceu da necessidade real de quem já operou blindados como o Urutu e o Cascavel, tentando vencer o barro da Amazônia ou patrulhar as fronteiras do Centro-Oeste. Blindados importados, como o BTR russo ou o M113 americano, até têm seu valor, mas foram criados para outro tipo de guerra, em outro tipo de terreno, com outras prioridades. No Brasil, onde uma estrada pode virar um rio em poucas horas, um veículo precisa fazer mais do que resistir. Ele precisa se adaptar. Capacidade anfíbia não é luxo, é necessidade. O Guarani flutua, e isso não é um bônus, é uma obrigação. Com milhares de quilômetros de rios navegáveis, o Brasil exigia um blindado que não dependesse de pontes destruídas ou de apoio aéreo inexistente. O Guarani consegue atravessar cursos d'água sozinho, com propulsores traseiros e um casco que distribui o peso como uma verdadeira embarcação de guerra. Imagine uma tropa inteira movendo-se de forma autônoma, sem depender de logística externa. Isso é soberania no campo de batalha. Aprendemos com o Afeganistão, com o Iraque, com as guerras assimétricas. Mas aplicamos essas lições ao nosso próprio inferno verde. O Guarani traz blindagem em V para desviar explosões e kits modulares que podem ser atualizados conforme a ameaça, desde emboscadas de facções armadas até IEDs, escondidos sob a lama da floresta. Na prática, isso significa que o soldado brasileiro está mais protegido do que jamais esteve. E diferente de outros veículos, o Guarani foi desenhado já pensando nas ameaças do século XXI. Quem serviu sabe. O Urutu era valente, mas limitado. No Haiti, por exemplo, a falta de climatização e a blindagem fraca cobraram caro. Na Amazônia, o Cascavel sofria com o peso e o calor extremo. O Guarani corrige isso com ventilação inteligente, estrutura modular e uma suspensão pensada para terrenos irregulares. É o tipo de veículo que ouve o soldado antes de ser construído, e não o contrário. Pouca gente sabe, mas por trás do Guarani existe um ecossistema de inovação nacional que impressiona até militares estrangeiros. As placas de blindagem que resistem a projéteis de alta velocidade não foram importadas da Alemanha ou dos Estados Unidos. Foram desenvolvidas aqui por universidades brasileiras, startups e centros de pesquisa em parceria com o Exército e a empresa Iveco Defense Vehicles, em Sete Lagoas, Minas Gerais. São materiais compostos, tratados termicamente para garantir resistência sem comprometer mobilidade. É engenharia de guerra com sotaque mineiro. O Guarani pode ser equipado com torres operadas à distância, o que significa que o atirador não precisa mais expor a cabeça para combater. De dentro do blindado, soldados visualizam alvos através de câmeras térmicas e sensores diurnos, noturnos, ajustam a pontaria e disparam sem sair do casco. Essa tecnologia, ainda ausente em muitos veículos de países da OTAN, aumenta drasticamente a taxa de sobrevivência da tripulação e permite ações de combate muito mais precisas, mesmo em ambiente urbano ou de selva. Antigamente, cada pelotão operava como uma ilha. Hoje, graças aos sistemas integrados do Guarani, comunicações de voz, dados e geolocalização estão unificadas em tempo real. Isso transforma o blindado em um nó de comando móvel. Se houver uma emboscada, o batalhão inteiro sabe em segundos. Se surgir uma mudança de plano, a resposta é imediata.
O campo de batalha moderno exige velocidade de decisão, e o Guarani oferece isso não apenas com rodas, mas com informação. Não é só sobre guerra, é sobre independência. A fábrica em Sete Lagoas gera centenas de empregos diretos e milhares de indiretos, além de estimular universidades e empresas a investirem em pesquisa de defesa, um setor historicamente negligenciado no Brasil. Mas o mais importante, produzir o Guarani aqui significa não depender de peças, acordos ou permissões estrangeiras em caso de conflito real. É um passo silencioso, mas poderoso, rumo à soberania nacional. Quando o Líbano, um país marcado por décadas de conflitos urbanos e fronteiras tensas, escolheu o Guarani em vez de veículos americanos ou europeus, o mundo da defesa prestou atenção. O mesmo aconteceu com as Filipinas, uma nação insular que enfrenta rebeliões internas e ameaças assimétricas. Esses países não escolheram o Guarani por simpatia, escolheram porque ele oferece mais por menos. Mobilidade anfíbia, proteção contra IEDs, operação tropical e custo operacional muito inferior ao de concorrentes, como o Pátria AMV ou o Striker. Além disso, o Guarani chega pronto para o combate urbano e selva, dois cenários onde a guerra moderna se concentra cada vez mais. Exportar um blindado não é só uma transação comercial, é um gesto geopolítico. Ao vender o Guarani, o Brasil entra nas cadeias de confiança militar de países estratégicos, ganha acesso a informações, participa de exercícios conjuntos e reforça sua presença no tabuleiro internacional, sem precisar recorrer à força. É o poder da diplomacia por meio da defesa. Na feira Eurosatory, uma das maiores do setor de defesa no mundo, o Guarani foi observado de perto por generais, analistas e engenheiros da OTAN. O que mais surpreendeu? Sua versatilidade. Poucos blindados conseguem operar bem em terreno de selva, deserto e urbano, sem exigir grandes modificações. Isso colocou o Brasil em uma posição rara, como fornecedor confiável de tecnologia militar sob demanda, algo que antes era exclusivo de potências como Alemanha, Estados Unidos e Israel. O Guarani, com sua estrutura 6x6, já foi comparado a gigantes como o Pátria AMV, o Pandur II e o clássico BTR-80. Mas o diferencial está no equilíbrio. Enquanto o Pandur é pesado e caro, o Guarani é leve e adaptável. O BTR tem blindagem fraca para padrões modernos. O Pátria exige manutenção complexa e alto custo de operação. O Guarani entrega o necessário com margem de manobra e, por isso, está sendo cada vez mais considerado por países que precisam de resultados sem depender de potências armamentistas. Agora falta apenas o fechamento. O Guarani não é apenas um blindado, ele é um símbolo de resistência, inteligência e adaptação. Nasceu da selva, do barro e da necessidade real de proteger quem veste a farda. Cresceu dentro de fábricas brasileiras, movido por engenheiros, soldados e operários que acreditam em um país mais soberano. E hoje, atravessa oceanos, entra em zonas de conflito e faz o mundo olhar para o Brasil com respeito militar. Enquanto muitos ainda associam nossa indústria à dependência, o Guarani mostra que há um Brasil silencioso, mas estratégico, operando nos bastidores e vencendo batalhas com inteligência, tecnologia e coragem. Se você sente esse orgulho ao ver o Brasil se levantar com dignidade no cenário militar, comente abaixo. Diga de onde você está assistindo e se já viu um Guarani em ação. E se você já viveu algo parecido, porque essas histórias não podem ser esquecidas. Elas são o verdadeiro combustível da nossa força. Nos vemos na próxima Operação Guerra.